Nós faríamos a live de hoje pelo YouTube, mas tivemos alguns probleminhas, então ela vai ser aqui pelo Instagram hoje. Esse programa é o programa Caçadores de Singularidades. Então, sempre nós estamos trazendo especialistas e pessoas que se conectaram com a nossa singularidade em algum momento da história da ID Singular, para conversar um pouco, para trazer insights, para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é competências no mundo da liderança, né, Henrique? Com certeza, Então, Vanessa. aqui hoje comigo está o Henrique, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Nós estamos aí, né, Henrique, vibrando por uma entrega, a última empresa, mas assim, da semana passada, né, Henrique? Mas várias outras entregas já fizemos com várias, né, notícias boas para contar. Nós atuamos no Grupo SEIB com vários testemunhos de líderes que foram impactados pelo Henrique. Então, o Henrique faz parte aqui da nossa equipe e a gente acolhe com muito carinho você para esse bate-papo de hoje. Mas não vou ficar aqui te apresentando, Henrique. Conta para a galera um pouquinho, né, quem é o Henrique. Vanessa, obrigado mais uma vez. Muito bom estar, né, junto com a ID, seja nas nossas ações educacionais, nossos planejamentos, hoje na nossa live, né? Então, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado. Bom, agradecendo mais uma vez, né, por estar aqui com vocês. Hoje eu sou professor de gestão de pessoas, né? Sou um apaixonado pela liderança. Eu também atuo, né, em 2 instituições, trabalho junto à ID Singular. Já fazem quase 3 anos, Vanessa, viu? 2 anos e poucos. Isso já apareceu para mim ali no LinkedIn, né? Então faz bastante tempo que nós já estamos juntos, né? Tentando realizar as melhores entregas possíveis. Acho que isso nós estamos conseguindo. Eu também trabalho como professor de gestão de pessoas, né? Dou aula em cursos técnicos, cursos livres. Também atuo com treinamentos, workshops aqui pela minha empresa, aqui na minha região. Para quem não me conhece, eu moro em Porto Alegre, sou gaúcho. E tô nesse momento né? Eu fiquei muito tempo no exército também, né? 7 anos. Depois eu saí do exército, fui morar um tempo fora do país. Depois eu voltei, empreendi com a minha mãe, né? Na Serra Gaúcha. E aí sempre gostei dessa área um pouco mais professoral, porque o quartel, o exército nos proporciona esse momento de estar à frente, de falar, de conduzir. Eu acabei gostando dessa área e comecei a me preparar para ir para essa parte da docência e dos treinamentos. Então, eu sou um pouquinho do Henrique e, claro, a gente está sempre aprendendo, né, Vanessa? Quanto mais a gente aprende sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal e profissional, mais a gente vê a necessidade de aprender mais pela mudança volátil das pessoas, do mundo, do mercado, né? Ele é muito complexo, né? Cada vez mais um mundo complexo e competitivo. De fato, né, Henrique? Eu daqui, até na minha pauta, preparando um pouquinho do tema de hoje, você trouxe a palavra volátil, e aí eu já quero começar pegando aqui um pouco da sua essência e trazendo um aquecimento desse tema. É impossível falar de competências da liderança, essenciais da liderança, sem trazer um pouquinho dessa visão de mundo. Então, eu me lembro quando o mundo VUCA, né, começou a ser utilizado aí como nomenclatura, ou como conceito, que nada mais é do que o mundo volátil, incerto, né? Complexo e ambíguo. A gente achou o máximo, né? Poder categorizar e falar, gente, é isso mesmo. Super nos identificamos. E aí, de repente, tudo muda, né? E a gente já não fala mais do VUCA, a gente hoje fala do BUNNY, né? O mundo BUNNY. O que é o mundo BUNNY, né? Nada mais é do que o mundo frágil, né? O mundo ansioso, que nós estamos vivendo nele. Então, assim, parando aqui no ansioso do mundo BUNNY, é esse WhatsApp multiplicado por 2, por 1,5, por 10, e as pessoas já estão nessa agitação em todos os mecanismos, né? Antes, 10 minutos para fazer uma resposta era um tempo razoável, hoje é um tempo enorme, 1 minuto, 2 minutos já é um tempo demasiado, dependendo da área, né, e da demanda. O mundo não linear, as coisas elas estão tomando uma proporção muito diferente, né? Então, aquela linearidade que a gente podia contar antes já não é mais a nossa realidade corporativa e incompreensível, né? Então, quando a gente fala do mundo BUNNY, que é esse mundo que a gente está vivendo pós-pandemia, precisamos conseguir começar a prestar atenção que a liderança mudou, né? Ela
teve uma mudança significativa ao longo dos tempos. E eu, como empresária, atuando dentro de sala de aula, percebo demais que muitas pessoas ainda estão na página antiga, ainda encaram liderança com aquele olhar do passado. Você também vê isso por aí, Henrique? Com certeza, Vanessa. Nós não temos hoje uma previsibilidade, né? Eu acho que isso também que afeta um pouquinho os CEOs, os diretores, nós, né? Vivemos, né, nas nossas empresas, nós não temos uma previsibilidade, que antigamente, quando tu falou, teria, né, a gente saberia mais ou menos como as coisas iam acontecer no próximo ano. Então, esse mundo bunny que tu traz, esse mundo VUCA, ele está muito ligado às coisas imprevisíveis. E eu percebo também, eu acredito que teve essas transformações na sociedade, e aqui nós estamos falando de transformações organizacionais, né, dentro das empresas. A principal ferramenta, talvez, né? Talvez não, tenho certeza que a principal ferramenta foi a tecnologia. Né? A tecnologia nos oportunizou muitas melhoras, muitas facilidades, rapidez na tomada de decisão, na passagem da informação, mas ao mesmo tempo nos trouxe, né, uma capacidade de viver muito acelerado, como tu falou anteriormente, da ansiedade, de ter que, pô, 10 minutos é uma eternidade. É uma reunião que tu tem que fazer rapidinho ali, porque tu tem outra pauta, né? Então, eu vejo que a tecnologia foi a principal ferramenta de transformação das organizações. Principal ferramenta. E a gente vai ter que saber, assim, lidar com elas. Paralelo a tudo isso, tivemos mudanças das gerações. Muitas das gerações, né, os jovens entrando no mercado de trabalho, né, eu tenho 35 anos, me considero um jovem, mas já estou em outra geração, né, com certeza. E aí a gente vê que também saber lidar com essas gerações, pessoas mais sêniores, mais jovens, né? A gente vê muito falar em conflito de gerações, eu não gosto muito disso, eu acho que as gerações elas se complementam. Que legal, né, poder, talvez, um jovem dar uma mentoria inversa para um profissional sênior na área da tecnologia, que talvez seja isso que ele tem um pouco de dificuldade. E por que não esse profissional sênior dar uma mentoria com toda a vasta experiência dos cargos, das empresas que passou? Então, acho que as gerações se complementam. É o momento que a gente está vivendo, né, da liderança saber lidar com isso e, obviamente, a tecnologia cada vez acelerando nossos processos. É verdade, é verdade. Eu percebo assim, ainda falando, né, desse cenário que nós estamos vivendo, a liderança de antes, talvez a liderança que eu fui formada para atuar com ela, é aquela que liderava pessoas que executavam o que o líder mandava, pronto, né? Eu tenho um ditado que eu uso muito e é assim, manda quem pode, obedece quem tem geladeira para encher e conta para pagar, né? Ou seja, o âmbito do líder era referência. E as pessoas acatavam aquilo com uma sincronicidade muito grande pelo simples fato daquela pessoa assumir uma função de liderança. Hoje não mais assim. Hoje as pessoas precisam de algo a mais para, de fato, categorizar aquela pessoa como um líder, para, de fato, perceber aquela pessoa como um líder. Então, o líder de hoje ele precisa entender de gente, né? Porque estamos em um oceano, né, lotado de pessoas diferentes. E eu, enquanto líder, preciso prestar atenção o quanto que eu conheço de pessoas para liderar. E talvez essa é a grande chave de mudança desse modelo, dessas competências da liderança. Porque antes, se eu tivesse uma boa capacidade técnica, entendesse bem de processos, eu fazia uma boa liderança, né? Hoje não mais. Hoje eu preciso entender de pessoas para ser um bom líder. Não é mais ou menos assim, Henrique? Você percebe aí? Quando a gente fala de processos e competências técnicas, é para fazer entregas, né? Entregas de resultados. Na parte processual, de técnica mesmo, né? Seja o produto ou o serviço que a empresa produz, fabrica ou entrega. Paralelo a isso, tem as pessoas, né? Tem motivadores, tem liberdade, tem princípios, tem valores que vão fazer com que o líder vai fazer com que elas consigam fazer essas entregas. E dentro dessa linha de competências, Vanessa, eu gosto de destacar sempre uma competência que eu acho fundamental, que então, eu tenho assim uma percepção que são 3 pontos, né, as competências. A primeira delas, para a liderança, é a automotivação. Isso, para mim, é fundamental, né? E eu falo isso nos treinamentos. Mas a empresa não me capacita. Não tenho plano de carreira. Não sei o quê. Porque eu não tô... Mas será que eu não posso fazer o meu plano de carreira? Será que eu não posso fazer um planejamento estratégico pessoal para saber aonde eu quero chegar?
quais os cargos são importantes, né? Talvez modelar alguém, conversar com pessoas mais experientes. Então, a automotivação é uma competência fundamental, é uma competência comportamental fundamental para o exercício da liderança. Se eu tenho uma diretora, um presidente que me estimula, que me incentiva, show de bola. E se eu não tenho? Então, isso eu aprendi muito no Exército, né? Os oficiais têm que ser automotivados. E faz muito sentido para a liderança, né? Nós, líderes, temos que ser automotivados. Porque se no momento que eu terceirizo a minha motivação, eu estou terceirizando os meus resultados. E se eu estou terceirizando meus resultados, eu estou terceirizando a minha carreira. E aí quando eu ver a minha carreira está uma bagunça, a minha equipe está uma bagunça, porque eu estou terceirizando a motivação através de um estímulo externo, né? Seja uma conversa, um diálogo. É claro que é bom conversar, dar um abraço, dar um beijo, né? Uma palavra de força. Isso é bacana e é importante. Agora, a motivação ela tem que ser intrínseca, ela tem que vir de dentro da liderança, né? Por mais que muitas vezes nós estamos cansados, né? Um pouco mais desgastados, nós temos que tentar, de alguma forma, resgatar essa automotivação. Porque o nosso liderado, ele vai sempre nos olhar como um espelho. E é ele que vai dizer que nós somos líderes ou não somos nós, né? O bom líder é aquele que o outro, né? A nossa equipe ou o outro, seja um par, ele consegue ter essa capacidade de entender né, que nós realmente somos um líderes. Então, para isso, essa parte de competência, eu acho que a automotivação é fundamental para o exercício da liderança, para que a gente não terceirize o nosso sucesso. E faz muito sentido, porque o que mais, além da sua função, te segura aí? Né? E aí que aparece a automotivação, né? O que mais, além do salário que eu recebo, além da função que eu tenho nessa empresa, me motiva a permanecer aqui? E isso é de dentro para fora. Né? E muitas vezes a gente percebe que é uma linha tênue, mas é ela que vai marcar significativamente a vida do líder e a vida dos liderados. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer quando eu estou em sala de aula, é perguntar, né? Lembra, na sua jornada profissional, qual foi o líder que mais te marcou? Qual foi o líder ou a líder que mais impactou a sua vida? Normalmente, a gente volta em uma pessoa que ela tinha uma motivação própria de ser líder. Ela, normalmente, quando a gente escuta a história e vê o porquê que impactou as pessoas, os liderados jamais lembram-se de uma pessoa que só entregava aquilo que lhe era pedido, ou aquela pessoa que estava ali única e exclusivamente pelo salário financeiro ou pela função que ela exerce. Esse algo a mais é o que constrói a nossa reputação, né? E acrescentando, provavelmente esse líder também é aquele que mais nos cobrou. Pode ter certeza disso. Que mais nos cobrou, que nos tirou o couro, como a gente fala aqui no Sul. Que mais, agora estou fazendo essa pergunta, eu já viajei aqui, eu já refleti e rapidamente eu identifiquei quem foi. Né? Foi um líder que me mostrou um pouco que eu poderia ser, né? Trabalhar na gestão de pessoas, que eu me apaixonei. Então, com certeza, também é aquele líder que nos cobrou muito. Mas com transparência, sendo justo, né? Fazendo o que é certo. Muitas coisas me perguntam muito nos treinamentos, falando assim, mas como que a gente faz para liderar? Liderar também é fazer o que é certo. Parece simplório, mas o que é o certo em determinado momento? É demitir, é contratar, é treinar, é dar feedback? O que é o certo? É fazer o que é certo, tem que estar alinhado à estratégia da empresa, né? O líder, quando ele se sentir muito sobrecarregado ou perdido, eu sempre falo o seguinte, pega um café e vai lá no mural do RH e olha, qual é a visão da empresa? Qual é a missão da empresa? Olha para a visão da empresa. Quando se sentir perdido, olha para a visão da empresa. É para lá que tu tem que estar caminhando. Né? As tuas ações têm que estar ligadas à visão da empresa a longo prazo. E deixar claro isso para a equipe, né? Onde que a equipe quer chegar. Tem uma analogia, porque às vezes quando a gente traz muito para o mundo corporativo, ou muito para dentro da empresa, algumas pessoas que escutam pensam assim, mas talvez a Vanessa, o Henrique não tem noção da dificuldade que nós passamos aqui diariamente, do tanto que as empresas estão cobrando, o quanto que agora eu tenho que dar conta de resultado, mas esse monte de pessoas trabalhando em home office, às vezes adoentadas ou com problemas, né? Aumentou demais a quantidade de desafios da liderança atual e realmente tem sido um grande marco. E às vezes eu vou para uma analogia externa para entender um pouco do que a gente está dizendo, né, Henrique? Eu gosto muito de trazer, ainda dentro desse tema de automotivação e de conseguir fazer com que o outro também cresça, que é um pouco da cobrança que você trouxe, é essa capacidade do líder de fazer com que o liderado saia do ponto A e vá para o ponto B.
quantas competências, quantas capacidades, quantas habilidades eu posso ajudar essa pessoa que trabalha comigo a desenvolver. Eu falo que a gente está vivendo um MBA diário, né? E esse MBA diário faz com que o líder, ora, se transforme no grande professor, né? Se transforme ali no grande mentor, e o liderado em discípulos, e tem horas que o liderado é o grande líder da situação. Que ele, às vezes, é aquela pessoa que apoia, que ancora ali uma tomada de decisão e que se torna uma grande referência dentro da própria equipe. Muitas pessoas, antigamente, líder era líder só quando assumia a função. Ah, ok, virou chefe. Hoje não mais. Como a gente percebe líderes dentro de equipes e que às vezes até se tornam mais referência do que a pessoa que ocupa aquele cargo. Então a liderança, ela é possível, né, de ser lapidada e desenvolvida e até assumida em situações de estresse e caos. Eu cito uma cena que eu acho que situa bem esse exemplo, saindo um pouco fora do mundo corporativo, como eu disse. Imagine que tem um grande acidente de carro na rua, né? Naquele exato momento, nós percebemos que uma aglomeração de pessoas ali em volta se forma, né? Alguns desesperam com as pessoas que estão ali machucadas, outros vão sinalizar a rua para que não haja um outro acidente, outros vão sentar na calçada, vão desesperar, vão chorar, outros vão fofocar, ligar para o colega, fazer vídeo. A postura de cada um naquela cena determina a minha capacidade de liderar, determina a minha capacidade de analisar risco, de estar motivado ou motivada para mudar, para desenvolver aquela realidade que se coloca tão complexa e tão adversa. Então, nesses momentos de complexidade, né, trazendo um pouco desse mundo que a gente está vivendo, é um celeiro, né, de oportunidades para esse desenvolvimento de liderança, né, Henrique? E se pensava, né, Vanessa, até lá em 1930, 40, que a liderança era uma habilidade que eu nascia com ela, né? Ou eu nascia ou não, né? Ou eu teria que nascer com determinadas habilidades, características para poder liderar um time. Isso foi vendo na década de 60, 70, né? O Peter Drucker, lá, que é o pai da administração moderna, falou muito isso, né? E que não, se percebeu que é uma habilidade treinável. Então, qualquer um pode ser um bom líder, desde que esteja pronto para passar por um processo de desenvolvimento, de capacitação, né? Queira ser um líder, né? Queira assumir uma posição de destaque, porque muitas vezes as pessoas não querem também, e tá tudo bem, tá tudo certo, também não teria lugar para todo mundo ser líder, né? Então se percebeu que é uma habilidade treinável, é possível treinar. Obviamente que tem pessoas que nascem com características, né, que facilitam ter uma boa comunicação, ter uma boa oratória, ter um pouco mais de empatia, né? Ser uma pessoa um pouco mais tranquila para tomar algumas decisões. Então, tem características que nós nascemos que nos facilitam esse processo de liderança. E a construção da liderança é um processo, né, Vanessa? Hoje, trazendo para o mundo que tu falou ali do home office, hoje aquele líder que é muito autocrático, controlador, né, que gosta de passar ali atrás, ver se quantos e-mails tu mandou, quantos contatos tu fez, hoje em home office eu não posso mais ser assim. Hoje a minha gestão da liderança no home office tem que ser gestão por desempenho. É aquilo que a minha equipe está entregando, né? Não importa se eu vou fazer de manhã, de tarde, de noite. Isso eu tenho conversado bastante com profissionais, né? Eu acho que eles estão começando a entender isso, né? A equipe no home office é desempenho. Porque muitas vezes eu posso estar na empresa e não posso estar não entregando nada. E muitas vezes em casa, aquela pessoa que tinha dificuldade na empresa está entregando muito. E muitas vezes é contrário, né? Eu recebo alguns relatos assim, Henrique, olha que legal, eu tô vendo o meu filho ir dormir, coisa que eu não via. Tô tomando café com a minha esposa, coisa que eu não fazia. Tô vendo meu filho crescer. Então, né, tem toda essa relação desse contexto que a gente está vivendo. E que traz mais uma característica da liderança, muito forte, né? Que é a maneira como eu engajo essa equipe em um propósito comum a todos, a maneira como eu integro a diversidade para resolver as adversidades. E isso é fácil de falar, na prática. Vamos combinar que tá difícil passar nessa graduação, né? E cada um tem uma realidade de contexto, né? É o processo, é o respeitar o processo de desenvolver
essas habilidades, principalmente em empresas que não estavam preparadas para esse momento. Então, está todo mundo aprendendo, está todo mundo nesse processo de aprendizagem. No Fórum Econômico Mundial, citaram 10 competências importantes de serem desenvolvidas nos líderes até 2022, porque nesse fórum trouxeram problemas que vão precisar ser resolvidos e que para isso nós precisamos trabalhar a liderança. E muitas das competências que nós estamos citando aqui foram trazidas lá, né? Foram mencionadas lá. Uma delas é o pensamento analítico. Então, muitas pessoas, ao longo do tempo, esse olhar, né, muito focal, esse olhar muito especializado em uma área, ou com um painel de crenças muito robustos, faz com que as pessoas coloquem muito as suas próprias opiniões no cenário. Então, a liderança, ela não segue o que o corporativo pede, o que a função exige, mas vai muito do estilo do líder. E esse pensamento analítico, ele é muito importante para que a pessoa consiga, em determinados momentos, colocar sua personalidade dentro de uma gavetinha e assumir um papel que naquela hora, naquele momento é necessário. Né? Seja para uma tomada de decisão tempestiva, seja para resolver determinadas negociações. Então, esse pensamento analítico é uma característica extremamente importante e que eu percebo que muitos líderes da minha idade, por exemplo, assim, né, Henrique, desenvolveram um pouco ao longo da vida. Então, a gente, às vezes, tem sofrido muito na realidade prática, tem doído muito, eu percebo isso muito na fala dos líderes, porque esse desenvolvimento de pensamento analítico ainda não está tão efetivo, né? Esse processo não está tão concluído. Você percebe? É uma das características, mas tem várias aqui, eu até queria citar algumas. Mas tem alguma contribuição como pensamento analítico aí para você, Henrique, nessa competência? Eu acho importante. E isso que tu falou, pensamento analítico, né? Não é perder a nossa essência, né, Vanessa? E sim saber vestir determinadas posturas de acordo com a necessidade, de acordo com o contexto, né? Eu sempre falo, o líder não pode ser um líder... Tu não precisa ser um líder bonzinho, tu tem que ser um líder justo, correto, transparente. A gente vai errar, Nós somos, às vezes, às vezes nós estamos numa posição, eu já trabalhei, já fui gestor em várias equipes que eu passei, mas que era perceptível que tinha alguém da minha equipe que tinha tanta capacidade, ou até mais do que eu para estar no meu lugar. E tá tudo bom, e tá tudo bem. Né? Então não é perder a essência, mas sim saber tomar posturas diferentes de acordo com os fatos e os contextos para poder resolver determinada função. Eu falei anteriormente da motivação, né, e tu muito bem falou, né, é uma ação de dentro para fora. Eu fiz essa ação de dentro para fora. Agora, a segunda competência que eu acho importante para a liderança, que não é conhecido de todos nós, é capacidade de desenvolver pessoas. Isso é meio... Claro, meio clichê. Agora, dentro da capacidade de desenvolver pessoas, a gente pode abrir um pouquinho, Vanessa. Capacitação, treinamento, diálogo, aconselhamento, orientação de carreira, feedback. Então, dentro de toda essa parte de desenvolvimento de pessoas, eu tenho vários fatores, né? É saber dar um bom feedback, é saber estar próximo, é saber ouvir, é saber reconhecer. Então, essa eu acho que é a segunda etapa, né, que eu parto de mim, né, de dentro para fora, e agora de mim em relação à minha equipe. Desenvolver a minha equipe, mas em todos os sentidos. E para mim desenvolver minha equipe, eu tenho que saber aonde que eles querem chegar. Né? Será que se eu perguntar para algum líder, você sabe os sonhos dos seus liderados? Será que alguém vai responder que sim ou não? Como é que eu vou ajudar? Eu duvido. Como é que eu vou ajudar, né, Vanessa, se eu não sei aonde eles querem chegar? Daqui a pouco o sonho do meu liderado é sair fora da empresa e eu não estou sabendo. Né? Então, eu estou sendo até injusto não poder ajudar. Então, talvez o próximo passo dele é uma promoção, é uma mudança de carreira, está insatisfeito. Saber onde a minha equipe quer chegar, os sonhos, o propósito, ele é antes do início do desenvolvimento, né, em todo esse leque que eu falei de capacitação, feedback, diálogo, aproximação, desenvolvimento. Então, essa capacidade de desenvolver, que ela é muito ampla, né? Muito ampla e é desafiadora. E é importante dentro desse lugar, né? Porque às vezes a linha é muito tênue entre o liderar pessoas e comandar pessoas. Quando eu lidero, né? Quando de fato eu estou ali à frente, trazendo o time comigo, eu preciso dar nome para essas pessoas. Eu preciso conhecê-las de fato. Poxa, Vanessa, isso é possível numa equipe grande? Isso é possível no home office? E é super possível. Eu só preciso
pensar estratégias do como me conectar com essas pessoas, né? Como é que eu faço essa conexão? Como é que eu vou trabalhar essa hierarquia? Como é que eu vou entender esse liderado de uma maneira que, na hora que eu preciso desse apoio, eu sei exatamente o que está acontecendo ali, né? Então, essa história de entender de pessoas, de humanizar essas relações, é extremamente importante até para saber se eu estou calibrando corretamente a minha expectativa. E como eu escuto nessa parte de desenvolver, a gente sabe exatamente, quando a gente conhece a nossa equipe, o que ela dá conta e o que ela não dá conta. E às vezes, para tirar do colo do líder, né, eu jogo para o colega, né, jogo para o meu liderado, resolva isso. E eu tenho a expectativa de que a pessoa vai me entregar do jeito que eu faria. E aí não vai chegar desse jeito. E aí a pessoa se frustra. E se frustra por quê? Porque na hora que enviou a demanda, não calibrou, né, a expectativa. Será que essa pessoa está preparada? Será que, de fato, está encaixada essa tarefa, aquela pessoa? Então, isso faz parte dessa característica de desenvolver pessoas, né? E avaliar também, né, se a entrega não foi correta, será que ela tinha habilidade para fazer? Será que ela tinha conhecimento? Será que ela tinha competência? Será que eu fiz a minha parte antes de delegar ou eu delarguei também, né? Eu sempre falo que muitas vezes o problema de uma equipe é o líder, não é a equipe, né? Nós temos que ter essa consciência de, às vezes, o problema somos nós, não é a nossa equipe. Então, eu falo, eu faço, eu desenvolvo, mas será que eu também estou atuando como eu deveria atuar, né? Então, é fundamental a gente perceber isso também, né? Por que a entrega não foi feita? Faltou conhecimento? Faltou competência? Faltou tempo? Será que eu não me fiz claro na comunicação? E quando tu fala, né, que eu acho importantíssimo, assim, ó, a capacidade que eu tenho de conhecer as pessoas com quem eu trabalho. Isso eu falo em todos os treinamentos, Vanessa. A capacidade que eu tenho de conhecer as pessoas com quem eu trabalho, né? Não é saber se é gremista ou colorado, que nem aqui no Sul, se tem filho, se não tem, se mora na Zona Sul, na Zona Norte. Não. É realmente conhecer quais são os seus motivadores, né? Qual que é o próximo passo, quais são os seus sonhos. Conhecer realmente as pessoas, procurar essa aproximação. Aí às vezes me fala, Henrique, mas a gente até tenta, pessoas estão mais fechadas. Não, eu compreendo, a gente pede permissão para avançar e a gente avança até onde a gente pode. No momento que a pessoa ela também se fecha um pouco, a gente respeita aquele espaço dela. Mas tentar tirar o máximo do liderado, conhecendo ele realmente, conversando, se aproximando, dialogando. Né? Então, na hora do almoço, talvez na hora de um cafezinho, né? A hora do café ali, é uma oportunidade. Só que cada pessoa, né, eu vou ter que liderar de uma forma. Né? Você percebeu isso, né? Daqui a pouco com um colega Y, eu vou poder dar um puxão de orelha, porque a forma que ele vai reagir. Com outra pessoa, eu vou ter que ser um pouco mais amoroso, né? Ou eu sempre falo, a gente lidera ou puxando a orelha ou fazendo um carinho, né? Porque eu tenho que entender de pessoas para praticar cada vez mais, Vanessa, nesse mundo que a gente está vivendo, ter uma liderança personalizada. Eu não consigo mais se liderar de uma maneira só. Eu vou ter que atuar com um de uma forma e com o outro de outra forma, né? Pelas demandas, pela necessidade e pelas pessoas que são muito... como que essas pessoas são diferentes, né, de gerações, mas tentar, né, a Laura pergunta ali, como iniciar essa conversa, conhecendo, se aproximando, procure conhecer a pessoa fora do trabalho, né? A pessoa como ser humano, como essência, não como profissional, mas o que ela gosta do trabalho, como é que é o final de semana, né? A gente pode fazer algumas perguntas que a gente consegue identificar se final de semana, se ela fica com a família, se ela gosta de fazer festa, e tá tudo bem, não importa, mas tenta conhecer o profissional que está do teu lado como ser humano primeiro, para que depois que eu conheço como ser humano, eu possa extrair o melhor dele como profissional. É um ser humano que está se conectando com a gente sempre, né? Se essa ficha cai, muita coisa muda, né? As relações são diferentes e a maneira como eu me vejo espelhado no outro também. Mas você tocou num assunto muito interessante e até usou uma nomenclatura forte do puxar a orelha, né? Mas aqui tem um outro ponto que trouxe no Fórum Econômico, que é a aprendizagem ativa. Eu percebo que aqui tem uma característica muito importante da liderança e que eu vejo que ainda é pouco desenvolvida nos líderes, que é a aprendizagem ativa. Quando a gente ativa essa capacidade de aprender com tudo que me acontece, dói menos a crítica. Então, a crítica, quando ela chega, a minha mente já liga uma anteninha que ela começa a prestar atenção. Opa!
Eu posso aprender algo novo com isso que se está aqui à frente, né? Alguns conceitos trazem ali do mindset fixo e do mindset de crescimento, né? Que é aquele do como é que eu posso crescer nessa situação, o que eu posso desenvolver nessa situação. E aí alguns líderes que podem estar nos escutando podem pensar assim, poxa, mas o Henrique e a Vanessa estão colocando uma carga muito pesada na liderança, e aqui tem uma grande ferramenta, que é o como eu posso fazer junto e aprender junto. E a aprendizagem ativa, ela está muito alojada aqui. É a maneira como eu aprendo com as pessoas diferentes que estão na minha equipe, com os problemas complexos que têm aparecido. Então, as situações adversas e a diversidade ajuda demais no desenvolvimento dessas competências, no desenvolvimento dessas habilidades, mas se eu não tenho a mente aberta para isso, quando vem uma crítica, eu não entendo que a crítica é ao processo. E eu entendo que a crítica é a Vanessa. Que o puxão de orelha é para a Vanessa. É forte o puxão de orelha, porque a gente pensa assim também. Nem mãe nem pai tá podendo puxar a orelha, como é que o líder vai poder? Mas é esse jeito, né? Do como eu encanto essas pessoas e como eu me encanto para fazer algo diferente com todos e para o bem de todos. É desafiador, mas essa dor ainda, quando a crítica vem, ou quando eu percebo que fiz algo que não está tão eficiente, né, ao contrário de doer, tem que despertar alguma coisa positiva. É um pouquinho daí, né, Henrique, que você foi no puxão de orelha? O puxão de orelha é uma forma mais coloquial, assim, né? Não que eu não estou falando para ninguém lá e puxar a orelha do liderado mesmo. Mas só que a gente entender que às vezes a gente tem que liderar pelo amor e outros tem que ser um pouco mais, assim, duro. Porque é a forma que a pessoa vai reagir, né? Eu vi um tempo atrás uma entrevista do Tite, e ele, no nosso da seleção brasileira, ele disse: tem jogador, se ele gritar, o jogador apaga. E tem jogador, se ele gritar, o jogador joga muito. O que ele está querendo me dizer isso? Porque ele conhece com quem ele trabalha, né? Ele sabe com a forma que... Claro que é outra sistemática, um jogo de futebol, né? Grita, é vibração, mas é uma forma de conhecer as pessoas também, né? E essa parte que tu falou de aprendizagem ativa, muito também de o líder ter essa capacidade de fazer a gestão do conhecimento, né? De implantar a cultura da gestão do conhecimento. Por mais que eu erre, beleza, eu errei, mas deixa a Vanessa saber do meu erro para não errar mais. Deixa o outro setor saber do erro para não errar mais. Ter essa cultura que o erro ele não é feio, né? Ele tem que servir como um aprendizado. Agora, é claro, nós não podemos estar errando sempre nas mesmas coisas, né? Se eu estou errando sempre nas mesmas coisas, é sinal que lá no meu primeiro erro eu não aprendi. Tem algo que eu ainda preciso aprender para não voltar a errar de novo. Nós não podemos banalizar o erro também, né? Mas sim usar isso como uma alavanca para aprendizagem e tentar difundir essa gestão do conhecimento. E para que isso nos afete menos, né, Vanessa? A gente fala isso muito nos nossos treinamentos, é ter a identidade, né? Saber quem nós somos. Claro, na pirâmide lá de Robert Dilts diz, né? Quando eu sei da minha identidade, eu sei quando a crítica ela é maldosa ou quando ela não é. Eu sei quando realmente eu estou indo mal, quando eu não estou. Então, ter a nossa identidade é quem nós somos, né? Não falo nossos títulos, mas sim quem nós somos. Então, quando o líder se percebe, né, tem uma identidade clara, facilita também, né, saber lidar com essas críticas. A gente usa muito aqui, Henrique, quem está aqui nos escutando, né, e já fez algum curso com a gente, você provavelmente já falou isso muito dentro da sala de aula, sempre que vem uma crítica eu me pergunto, o que é meu nessa crítica? O que é do outro nessa crítica? E o que é nosso? E aí, quando a gente separa, e às vezes o separar é até anotando mesmo, eu percebo que o que é meu eu tenho controle e total domínio para movimentar e mudar. E às vezes o que é do outro, que é a arrogância, a maneira como aquilo foi falado, a descarga emocional que às vezes veio, isso é do outro, não é meu. Então eu não vou carregar esse lixo comigo, né? Mas eu carrego o que é meu. O que tem nessa informação que faz parte da minha história e que eu posso utilizar como desenvolvimento? Eu tenho um cliente que ele usa uma frase que é muito forte, mas ela tem um significado. Toda crítica é uma consultoria de graça. Presta atenção no que as pessoas estão trazendo na crítica, porque sempre, sempre, sempre você pode melhorar algo em você
ou no meio onde você está. Às vezes até se desconectar de pessoas que não fazem sentido, mas mantendo o seu relacionamento no seu sistema. E é esse movimento. Só que às vezes eu percebo que a gente se cega no objetivo de atingir uma meta, de entregar um resultado, de manter o salário. Às vezes fica míope a liderança e a pessoa está tão obstinada a fazer aquilo ao qual foi designada que ela vai perdendo a essência dela ao longo do caminho, e isso é um grande problema, não é? E está dentro dessa capacidade, ok, eu sou assim, eu me percebo desse jeito, passa pelo autoconhecimento. Como é que eu mantenho, não é, essa serenidade, ou essa amabilidade, ou não, ou essa postura mais, como é que eu vou dizer, mais direta, né? Como é que eu mantenho isso? Como é que eu faço com que as pessoas entendam que essa é a minha maneira e que é o meu jeito, né, de liderar, e que isso está dentro de uma estratégia, isso está dentro de toda a nossa parte corporativa. Tem uma outra competência muito legal aqui, que está muito nesse bate-papo que a gente está trazendo, que eles falam da influência social, né? A liderança como influência social. Olha que interessante isso. O como hoje, principalmente nesse momento em que nós vivemos com a telinha ligada, a gente está sendo filmado o tempo todo, o dia todo, né? Como é que a minha liderança se torna uma influência social? Outro dia foi muito interessante, a minha filha chegou em casa da aula e ela dizia assim: mãe, eu tô apaixonada pelo meu professor. É mesmo, minha filha? Por que você tá apaixonada pelo seu professor? Porque o jeito dele de tratar as dúvidas, o jeito dele de falar das coisas, ele tem uma didática muito legal e ele sabe chamar a atenção sem ofender. E o tanto que a influência social daquele professor, daquele educador, foi para minha mesa de jantar. Então, a maneira como a nossa reputação, né, até que esfera ela vai, e como eu estou sendo falado e citado ao longo das minhas relações. Então, é muito interessante, porque isso difunde. A maneira como a gente fala bem ou mal das nossas relações fala muito da influência que a gente está tendo nesses ambientes, né? Isso extrapola extrapola a nossa parte como profissional, né, Vanessa? Extrapola isso, né? Não é só o professor Henrique, né, a diretora Vanessa, é o ser humano Henrique, né? Como eu me comporto em todos os ambientes. Nós frequentamos vários ambientes, né? O ambiente da igreja de sábado, meu futebol do domingo, que agora estou fora, é o clube da bicicleta. Né? A sociedade é dividida em grupos, né? Eu gosto de chamar de tribos, né? A gente vive em tribos. E como é que é o meu relacionamento, né? Como é que eu sou visto? Será que é só lá na empresa que eu sou um líder, ou eu consigo também me posicionar, me comunicar com outras pessoas? Então, eu acho que sim. Por que as empresas investem em marketing, né, em publicidade? Será que nós, como líderes, principalmente, como profissionais, né, num todo, nós não temos que pensar também no nosso marketing pessoal? Não está ligado diretamente à nossa reputação, né, à nossa imagem, à nossa credibilidade, né, a nossa dignidade? Credibilidade é fundamental para o exercício da liderança, né? Como é que eu ganho credibilidade? Com ações, com eventos de sucesso, né? Quando eu digo que eu vou fazer, eu faço. Quando eu falo que não vou fazer, eu não faço, né? Quando eu falo que eu vou ajudar, eu ajudo. Eu vou ganhando essa confiança da minha equipe, ganhando credibilidade através das sucessões bem realizadas, dos eventos bem realizados. Assim eu vou ganhando uma credibilidade profissional. E também como é que eu saio muitas vezes de uma empresa? Eu saio bem, saio mal, eu brigo, eu não... Então, o que as pessoas estão falando de mim? É claro que quando a gente fala isso, né, eu não quero aqui dizer que a gente tem que ser politicamente correto, 100%, pensar em tudo, porque não, a gente não vive. Mas ter uma postura adequada, né? Ter os nossos erros, aceitar as nossas limitações, aceitar que estamos em evolução, mas pensar como uma empresa, né? Porque uma empresa investe em marketing, será que eu também não tenho que cuidar? Isso vai muito também, né? No que a gente vive, né, Vanessa? O que a gente coloca nas redes sociais, né? Uma opinião muito forte para a política, uma opinião muito forte para o futebol, uma opinião muito forte para a religião, que sabemos que são assuntos que são mais críticos, assim, né? Mais sensíveis. Cuidado com essa forma que eu me mostro para o mundo. É fundamental, eu concordo contigo 100%. Isso é fundamental. O profissional, né, extrapola a função de liderança, que é pensar na sua credibilidade, né? E aí tu trouxe uma palavra interessante, que é influência social.
É. Aqui, trazendo credibilidade como uma palavra, no Fórum Econômico eles citaram uma característica importantíssima para a liderança, uma competência que eles chamaram de originalidade. E dentro de originalidade, está bem aí nesse lugar, é o quanto eu consigo me posicionar com sabedoria, demonstrando meu ponto de vista sem necessariamente ofender o outro, sem necessariamente tirar o direito do outro de pensar diferente. E é muito interessante quando a gente avalia isso, porque, poxa, o que eu estou dizendo que é uma competência do líder aqui? É assumir quem ele é, quem ela é, em essência. Quem sou eu? Só que a maioria das pessoas não se fizeram essa pergunta ainda, né? Quando você para um líder na rua e fala assim, quem é você? Normalmente as pessoas vão dizer, eu tenho MBA em tal coisa, eu trabalho na empresa tal, eu sou pai da fulana, eu sou esposa ou marido. As pessoas se dizem, né? Se reconhecem por aquilo que elas possuem, não por aquilo que elas são. E é nessa hora que é muito importante que a gente tenha na ponta do lápis, na ponta da cabeça e no coração, quem sou eu nessa pergunta? Né? Quais são as minhas características principais? Tem um exercício muito legal que eu queria convidar para quem está aqui nos ouvindo de fazer, que é o seguinte. Defina o seu líder hoje. Pensa no seu líder, seu chefe, CEO da sua empresa, o diretor, né? Algum líder que você tem próximo aqui, pode ser até um líder par seu na empresa. Em uma palavra. Escreve aí no papel. Em uma palavra, defina a marca mais importante do seu líder para você. Muito bem. Logo em seguida, qual é a competência mais aparente do líder para você? O que você diria assim, poxa, fulano ou fulana tem essa competência. Uau, eu admiro isso fantasticamente nessa pessoa. Olha que interessante. Essa pessoa já tem uma essência para você e uma característica predominante altíssima de liderança. Te impactou de tal forma que você considera que é boa. Ok. Agora vamos fazer esse exercício para dentro. Né? Vamos complicar, né, Henrique? Se defina em uma palavra. Falando de originalidade, qual é a sua marca, a sua essência? Se defina em uma palavra. Escreve aí. Qual é a palavra que você diria, poxa, essa palavra do Henrique? Tem na ponta da língua, Henrique? Vou sair Difícil, do roteiro. hein? Difícil, hein, Vanessa? Não é fácil essa pergunta tua aí. Não é fácil, tô com dificuldade aqui de definir. E uma palavra, Henrique? Talvez eu me considere uma pessoa organizada. Show, show. Característica, né, Rafael? Mesmo, aqui a gente aperta. Organizado. E Henrique, olha que legal. Vamos fazer um check se isso é uma marca poderosa. Quando eu vejo aqui a maneira como você interage com a sua singularidade aqui na ID, uau! Né? Como organização é uma característica da Henrique. Então ela não é algo que só você reconhece. Nós aqui da ID também reconhecemos. E isso é muito importante, porque isso te dá tal credibilidade. O que eu vejo é o que os outros também percebem. É muito legal isso. E aí, olha que interessante para você que conseguiu achar a sua palavra aí, de se definir em uma palavra. Né? Olha que interessante. Quando eu vejo aqui a Vanessa, eu me considero uma pessoa autêntica. Né? A autenticidade é um negócio assim, anda comigo para todo lado, na minha visão, não sei se para todas as pessoas, mas fica estampado quando eu gostei, quando eu não gostei. Está muito claro na minha postura corporal, né? É assim. A não ser quando a gente está exercendo um papel que você precisa, né, ali demonstrar de outra forma. Mas na liderança, as pessoas que estão comigo no dia a dia, a autenticidade é uma coisa muito forte. Às vezes eles até dizem, já vejo a cara da Vanessa aqui, né? Já sei a cara que ela está fazendo quando ela está fazendo isso. Está muito forte a autenticidade, né? Ok. Será que as outras pessoas percebem isso? Será que isso vai até qual esfera? Ou será que isso é só um ponto de vista meu? Então fica aqui um exercício muito legal, porque a pergunta é difícil mesmo, né? É difícil da gente se colocar nesse lugar. Checa com os colegas, né? Faz aí, manda pelo WhatsApp 5 pessoas que você tem mais próximas, para que elas te definam em uma palavra. Vai ser um exercício delicioso de autorreconhecimento e até de você começar a fazer isso de maneira proposital.
Que marca é essa que eu quero deixar nas pessoas? Qual é a competência que eu quero que elas reconheçam quando tem contato comigo? Né? O que é isso? Então, é muito legal esse exercício, né, Henrique? É forte, Bacana, mas é bacana, legal. bacana e simples e bem poderoso, né? Nos leva a refletir, né, Vanessa? Porque é difícil definir uma palavra. Talvez se tu falasse três, eu ia falar três. Agora, uma, né, talvez seja aquela que se veio essa na minha cabeça, talvez é o que mais me identifica. E eu me identifico mesmo, né? Não, talvez não seja o Sim, mais organizado, mas me ajuda isso no meu dia a dia, na minha organização. Eu preciso de uma sim, certa organização para poder fazer as minhas atividades, senão eu não consigo. sim. E até o tanto de demanda, né, Henrique, que a gente tem. Turma, acabou que nós aqui não deixamos para vocês o espaço aberto. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que a Laura já trouxe. Pode deixar aqui que a gente vai usar os minutinhos finais para fechar. E eu quero trazer uma última competência que saiu no Fórum Econômico. Eu percebo que está latente demais nessa época agora, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional, algumas pessoas, né, Henrique, percebem assim, poxa, inteligência emocional, para pessoas que têm um inteligente emocionalmente é Buda, né? É uma pessoa que não sai do seu centro de inteligência, é uma pessoa que o tempo inteiro está em paz, né? E o conceito de inteligência emocional, ele é bem diferente disso, né? O inteligente emocionalmente é aquela pessoa que ela tem, primeiro, o entendimento da sua paleta emocional, né? Quais são as emoções que imperam na minha pessoa ao longo do dia? Como é que eu expresso alegria? Como é que eu expresso tristeza? Como é que eu expresso a minha raiva? Qual que é a maneira com que eu jogo, né, a minha raiva nas pessoas que estão fora e nas pessoas que estão comigo diariamente? E essa capacidade, a Andréa está trazendo aqui resiliência, é extremamente importante para que nós nos percebamos enquanto seres humanos, né, e que seja possível conhecer essa emoção e saber administrar essa emoção no dia a dia e na maneira como a gente se relaciona com o outro. Então, resiliência é uma característica importantíssima, né? Trazendo aqui a palavra da Andréia, para que a gente, de fato, consiga, uma das, né, expressar, né, a minha conduta com muita inteligência emocional. Você concorda, Henrique, com isso? Concordo, talvez essa palavra ela tem, se eu não me engano, Vanessa, ela já está lá no Fórum Social Mundial de 2015. A hora já está sendo batida, né? E olha como é importante reforçar isso nesse mundo Bunny e VUCA que tu falou anteriormente. E quando a gente fala em inteligência emocional, não é não ter emoções, né? Ah, não, eu nunca tô triste, eu sempre tô alegre. Não, algum momento a gente vai estar triste, algum momento a gente vai estar alegre. O ser humano é altos e baixos, né? Uma pessoa que também está sempre alegre, daqui a pouco tem algum problema. Uma pessoa que está sempre triste, está com algum problema. Então, acho que não é a ausência de sentimento, e sim saber lidar com os sentimentos, né? Eu sempre fui uma pessoa bem agitada, e já fui bem nervoso, vou te dizer assim. Depois que eu tive que me transformar assim, para poder ter mais resultado, porque eu sempre fui muito ativo, né? E consegui, através do autoconhecimento, melhorar muito. Nossa, eu melhorei muito, né? De querer, né? Isso eu falo uma vulnerabilidade minha que eu estou comentando, porque as pessoas acham que a gente dá treinamento, que a gente é professor, que a gente é uma perfeição em pessoa. E não, eu errei muito na minha vida, já demiti que não deveria demitir, já contratei que não deveria contratar, já promovi que não deveria promover. Eu sempre falo isso nos treinamentos, né? Mas eu tive que me adequar, porque senão o mercado ia me largar, né? Eu ia ficar fora do mercado. E a base é o autoconhecimento que tu falou, Vanessa, é saber lidar com as emoções. Daqui a pouco eu estou um pouco mais com raiva daquele momento, mas né, buscar algum método, uma técnica para que naquele momento eu não coloque tudo por água abaixo, não perca a razão, não seja injusto com as pessoas e não prejudique os processos da organização. Acho que tá aí mais ou menos, né, a linha para tentar saber lidar, né? Eu gosto de trazer a competência emocional, ter essa competência emocional que a gente só consegue se conhecendo. Um exercício simples. Coloque no papel aí, né? O que é aquilo quais são os momentos que me irritam? Que momento que me irrita? É o som da TV alto? É o colega do lado desorganizado lá na ilha de trabalho? Coloque no papel os momentos que me irritam. O que as pessoas me falam que pode me irritar um pouquinho? O que as pessoas me falam que me deixam alegre, né?
Faz um inventário desses sentimentos. Ali a gente já consegue ver muita coisa nossa, né? Poxa, se aquele comportamento me incomoda, o que eu posso fazer para minimizar esse comportamento ou me livrar desse comportamento? Né? Ou algo que alguém pode me falar, pode fazer que eu não vou gostar. Porque muitas vezes a pessoa fere um valor nosso também, né, Vanessa? E quando fere um valor, ele é muito mais forte, né? Quando fere um valor, tá indo na tua jugular ali, aquilo ali para ti, né? Ah, mas eu só falei aquilo para Vanessa, ela ficou brava. Sim, para mim foi só aquilo, mas para Vanessa é o fim do mundo, porque eu tô ferindo um valor dela. E também entender o outro e também saber quais são os momentos que nos tira, né, que nos deixa impaciente, que pode gerar esse descontrole emocional. Henrique, aí agora o seu exercício veio aqui, né? Quando você começou a dizer, eu enchi 3 folhas mentais aqui do que tem me tirado do meu centro de inteligência ultimamente, do que tem me deixado com raiva. Mas por quê? Isso aflora, não tem jeito. Nós somos seres humanos. Agora, a maneira como a gente trata o que aflorou é um exercício. Isso é educado. A gente pode educar isso ao longo do tempo e é um pouco do que você está trazendo. A maneira como eu coleciono esses momentos, identifico esses momentos e encontro técnicas, ferramentas e formas para lidar melhor com eles. Esse é o grande desafio, né? E ainda mais nesse momento, né, Henrique? Então, assim, nós que estamos aqui nesse papel de liderança, como tem sido desafiador em alguns momentos ouvir determinadas situações de pessoas perdendo familiares, de pessoas adoentadas e trazendo situações que, poxa vida, como ser humano, tudo que a gente quer é botar no colo e dar carinho naquele momento, ou do outro lado, a meta acirrada, cobrando a empresa, o resultado, o horário, a nossa própria autocobrança que é ativa demais nesse momento. Como é que a gente lida com esse monte de situações que nós estamos vivendo com ela hoje? Então, precisa, né, fazer o jogo de equilibrar essas bolinhas e entender, ó, como é que agora eu vou cuidar, né, dessa área para que eu esteja mais sereno ou mais serena para lidar com determinadas situações do dia a dia, porque realmente está desafiador, né, Henrique? Tu falou uma palavra interessante, né, Vanessa, que eu gostei muito, que é educar esses nossos comportamentos, né? Poxa, se tu sabe que aquela pessoa te irrita, o que tu pode fazer para te livrar daquilo ali ou minimizar? Então, educar. E eu falo por mim, eu estou em constante tentando educar, porque tem coisas que realmente nos tiram da paciência. Mas eu estou nessa transformação constante de educar a minha inteligência emocional. Né? E melhorei muito. Olha, digo que 70%. Mas sempre tem algo que a gente ainda pode melhorar, né? E às vezes quando fere um valor nosso, a gente acaba, né, extrapolando um pouco mais e aí a gente não... Principalmente, sempre falo, né? Todo mundo pode perder a cabeça na empresa, menos o líder. Né? Se o líder perder a cabeça, ele perde a razão. Né? Como é que ele vai cobrar se ele é o mais desequilibrado? Como é que ele vai cobrar se ele é que perde o controle, né? A gente perde credibilidade, conceito na liderança. Todo mundo pode dar uma aloprada. Agora, o líder ele tem que buscar elementos, ferramentas para que não se deixe levar pelas emoções. E para continuar, né, que eu estava dizendo ali, indo já para o nosso final, Vanessa, né? Eu falei da automotivação, que é uma parte de dentro para fora. Depois eu falei de desenvolver equipe, né? Que é esse gap entre talvez a gestão e a alta gestão, que é desenvolver, e nós falamos sobre diálogo, sobre conversação, sobre aconselhamento, sobre feedback. E eu acho que o último passo, assim, para a gente finalizar na minha, né? Falei em trouxe 3 competências, né? Automotivação, desenvolvimento, e a última que eu gostaria de compartilhar é visão de futuro. Nós sabemos que, né, lá os Estados Unidos sempre foi uma grande potência, continua sendo uma grande potência, e em todas, né, economicamente, socialmente, belicamente. E por que foi isso? Né? Se a gente parar para pensar, passou por diversos presidentes americanos, de direitas, de esquerda, democratas e republicanos, lá só tem 2 partidos, mas todos, né, todos acertaram, todos erraram, mas todos tinham a mesma característica que fez a nação, né, os Estados Unidos ser uma grande nação. Que característica é essa? Visão de futuro.
Isso eu acho importantíssimo, é onde nós queremos chegar. É onde que eu quero chegar com a minha equipe. Olha lá na visão da empresa, na missão. Onde é que ela quer chegar? A visão onde nós queremos chegar. O meu papel na segunda-feira agora, na quinta, que é amanhã, vai ter que ser alinhado com a visão da empresa, porque senão daqui a pouco eu acho que eu estou fazendo muito, mas eu faço, mas não estou sendo reconhecido. Mas daqui a pouco não é aquilo que a empresa espera de ti. Está botando energia e tempo fora. Nós temos que trabalhar alinhado à visão da empresa. Então, eu acho que tem essa visão de futuro que eu gosto de fazer essa analogia, né, com o Estado americano. Todos que passaram por lá nunca perderam a mesma visão, né? Do quê? Qual era a visão dos presidenciáveis? Uma grande nação. Né? Todos têm isso, né? Lá, primeiro os interesses da nação, depois os interesses políticos. Então, ter essa visão a longo prazo, ter essa visão de futuro, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da liderança e da nossa equipe. Fantástico, fantástico. Recapitulando aqui as que eu trouxe, então foi um combo bem legal, né, Henrique? Pensamento analítico, né, uma das características e competências importantes da liderança. Aprendizagem ativa, como uma segunda que importantíssima para a gente desenvolver. Originalidade, né, influência social. E a última que nós falamos aqui foi liderança emocional. E para encerrar esse papo de hoje, e puxando aqui um pouquinho da última competência citada, que é o ser exemplo em qualquer situação. Né? Ser exemplo de ser humano. E aqui tem uma história muito linda, porque essa competência era difícil da gente acessar, que eu quero encerrar o nosso papo de hoje trazendo ela. Mahatma Gandhi, né, há muitos anos atrás, começou a fazer alguns atendimentos para a população ali, para que as pessoas pudessem serem ajudadas. E as filas eram imensas, né? E certa vez, não sei se você já ouviu essa história, Henrique, pode me completar aqui. Certa vez uma mãe, o filho foi diagnosticado com uma doença e ele não podia mais comer açúcar. Né? E ela não conseguia fazer o menino parar de comer açúcar de jeito nenhum. E ela disse, eu vou te levar lá em Gandhi, para Gandhi poder, né, te falar que você não pode comer açúcar e me ajudar. E enfrentou uma fila imensa, ficaram horas na fila. E aí, depois de horas na fila, ela chegou na frente de Gandhi. E ela disse, olha, meu filho não pode comer açúcar, eu preciso que você me ajuda a comprovar aqui que ele precisa parar de comer açúcar, senão ele vai morrer. E aí, Mahatma Gandhi olhou, né, e disse assim, entendi. Então volta daqui a 2 semanas. E ela saiu meio injuriada ali da frente dele, falou, poxa vida, é só falar para ele parar de comer açúcar, né? Vou ter que voltar, enfrentar essa fila toda daqui a 2 semanas. Mas tudo bem, né? Saiu a mãe com o filho dali e volta depois de 2 semanas, enfrentou toda aquela fila, e na hora que ela chega na frente de Mahatma Gandhi, ela diz assim, olha, sou eu, a mãe do menino que precisa parar de comer açúcar. E eu preciso que você fale com ele para parar de comer açúcar. Aí ele olhou seriamente para o menino e disse assim, olha, pare de comer açúcar. E aí ela meio sem entender, né? Falou assim, só isso? Você só vai dizer que ele precisa parar de comer açúcar? Eu falo isso para ele todos os dias. Por que você me pediu para esperar 2 semanas para falar isso? Não falou semana passada que eu estive aqui? E aí ele disse assim, porque na semana passada que a senhora esteve aqui, eu comi açúcar. Então, naquele exato momento, ele não tinha moral nenhuma para dizer, né? Interessante, né? Vai no momento certo, na hora certa, né? Percebeu, Vanessa, que nós falamos, né, somente de competências comportamentais, né? Não falamos de competências técnicas, né? Por que isso? Porque as competências comportamentais, ter uma mudança de comportamento, ela é muito mais difícil. O líder conseguir gerar uma mudança de comportamento em algum elemento da equipe é muito difícil. Às vezes requer um trabalho de muito tempo. Agora, quando nós falamos de competências técnicas, eu faço um curso, eu vejo um vídeo, eu faço uma pós-graduação, um MBA. É muito mais fácil desenvolver, né? Uma competência mais treinável, uma competência técnica. E aqui nós falamos somente de competências comportamentais, que estão ligadas ao nosso comportamento. Essa mudança de comportamento, né? Ou também deixar de ter um comportamento ruim é muito mais profundo na parte organizacional. E é isso mesmo. E assim, tem vários estudos, né, que trazem que nós desenvolvemos o hard skills, as competências técnicas com muita qualidade nas gerações passadas, né, na academia, nos cursos, e soft skills, né, na linguagem atualizada agora, que são essas competências, né, emocionais, sociais, comportamentais, elas foram despertadas por essa nova geração, né? Como a gente começou falando do mundo VUCA e do BANI. Então, isso trouxe muito aqui
essa necessidade da gente se desenvolver enquanto humano nessas relações. Então, é o tópico do momento. E é isso, né? É um pouco disso que a gente traz quando a gente fala das competências essenciais da liderança. Bom, um minutinho aqui, além do horário, né, Henrique, para a gente honrar com essa programação. Eu quero aproveitar para agradecer o privilégio de ter você aqui com a gente, pela sua singularidade, pela sua competência, né, pela sua organização, trazendo aqui essa parte mais importante no seu ponto de vista que compactua com o meu também. É um prazer ter você aqui com a gente, então agradeço por esses momentos dedicados. Tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa vida. Algumas pessoas entendem que é dinheiro, né? Mas eu falo assim, o dia que eu estiver valendo, que o meu dinheiro vale, eu preciso olhar, né? A gente precisa valer mais do que o dinheiro, porque é isso que fica aqui para as próximas gerações. E é isso que a gente está deixando um pouquinho aqui. Acho que é o nosso grande objetivo, dedicar o nosso tempo para que nós possamos nos melhorar enquanto seres humanos e, através da nossa melhora, as pessoas também têm essa oportunidade de se desenvolver, né? Então, deixa os minutinhos finais aí para você, mas aqui da minha parte fica gratidão. Muito obrigado, Vanessa. Eu agradeço imensamente o convite, né? Fiquei muito feliz aí de estar contigo nessa live. Para mim também é um prazer fazer parte do time da ID, né? Quase 3 anos trabalhando juntos com uma equipe, né, muito qualificada, bacana, né? Colegas do Brasil inteiro. Então, né, para quem não sabe, né, a gente já trabalha 3 anos juntos, mas a gente nunca se viu pessoalmente. Olha que louco isso. Eu nunca se viu pessoalmente, nem eu, nem o Fabrício, né, a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente trabalha. A gente consegue se organizar, né, no nosso planejamento, no nosso treinamentos. Então, estou muito feliz de estar na ID Singular, né, já há quase 3 anos. Espero que a gente possa continuar essa parceria a longo prazo. Obrigado pela confiança, pela oportunidade, né, de vir, que a gente possa vir falar sobre isso. Casualmente isso, né, por coincidência, é o tema da minha dissertação de mestrado, competências individuais, alinhada à estratégia da organização. Então, também eu tenho um pouco de facilidade para falar. Então, eu te agradeço imensamente, né, e conte sempre comigo aí. Muito obrigado. Desejo uma boa semana também a ti, ao pessoal da ID e a todos que participaram aqui na nossa live. Muito bom, muito bom. Fica aqui um grande abraço para todos vocês. Mônica, um beijo no seu coração. Nossa, muito bom ver várias pessoas aqui, né, trazendo mensagens positivas. Fábio vai ficar salvo, tá? Fica tranquilo. Um beijo para todos vocês e até o próximo programa Caçadores de Singularidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vanessa. Beijão. Tchau, tchau.